Olá, sejam bem-vindos a mais um live do Aqui há Mães. Hoje trazemos um tema importantíssimo com uma convidada espetacular. Vamos falar, estamos no Dia Mundial do Autismo e vamos falar com uma mãe de duas autistas, não de uma, mas de duas. Não é, Raquel? Isto é que é um verdadeiro desafio. Boa noite. Olá, Maria, boa noite. Muito obrigada por me chamarem aqui hoje e por ter esta oportunidade de partilhar a história das minhas meninas, que é muito importante. Sim, não é uma, são duas, são iguais, mas são duas. Desafio. Sim, desafio. Desafio bastante grande, mas o que é a vida se não é um conjunto de desafios, não é? Só que andar para a frente e a trabalhar sobre eles. Mas a Raquel, porquê que aceitou este meu convite? O que é que a fez vir aqui falar um bocadinho connosco, partilhar um bocadinho a sua história? Então, a vontade de dar a conhecer, de desmistificar, de explicar, de envolver mais as pessoas, de criar alertas para esta perturbação do desenvolvimento que existe. Cada vez se fala mais, cada vez se conhece mais, mas ainda há um longo caminho para se percorrer. E é muito importante que toda a gente saiba o que é que se passa na casa dos outros, o que é que se passa se calhar no vizinho ali ao lado, ou naquele miúdo estranho que está ali na escola que a gente não o entende muito bem. Porquê que a palavra autista, Raquel, porquê que a palavra autista é tão pesada? Sei lá, estereótipos antigos, é o Rain Man, é os movimentos repetitivos, mas o autismo vai tão para além disso, é tão diferente, tão diverso. Cada criança é uma criança, não é? Cada criança é uma criança. Depois não há um livro, não há um manual de instruções, não é uma doença de, olha, acontece isto, tomas isto, estás com febre, tomas o Benuron. Não é Ainda isso. se diz muito que o autismo é uma doença, mas eu leio várias explicações que não é. Não. É uma maneira diferente de ser. É como termos os olhos verdes ou azuis ou castanhos e o cabelo preto ou loiro ou o que for. É assim, não é curável, não vai ser ultrapassado, não vai deixar de existir. A pessoa simplesmente é assim, faz parte da maneira da pessoa ser. Portanto, temos que aceitar e que saber lidar, arranjar ferramentas para eles e para nós. Exatamente. Eles veem o mundo de maneira diferente, percepcionam de maneira diferente, interagem de maneira diferente. E o que nós temos depois é uma sociedade muito fechada, muito estruturada, muito habituada a determinadas coisas e que não encaixam em pessoas que veem as coisas de maneira diferente e que interagem de maneira diferente com a sociedade. Então, se calhar, vamos lá bem ao início e vamos perceber como é que esta história começou, para também quem está lá em casa perceber como é que é a vossa realidade. Nós quisemos trazer aqui um testemunho na primeira pessoa, que eu acho que é importantíssimo, e os pais, melhor que ninguém, vão saber explanar sobre esta situação. Então, o que é que eu lhe vou perguntar é, portanto, elas nasceram, começaram-se a desenvolver, quais foram os primeiros sinais de alerta que a fizeram aqueles tins, alguma coisa aqui não está bem? Quais foram os primeiros? Eu não tive sinais de alerta. E aqui todo o crédito vai para o Colégio Novo da Maia, nomeadamente a educadora Joana Santos e a auxiliar Helena Moreira, que foram as pessoas que as receberam. As meninas nasceram em 2011 e depois, em 2013, fizeram 2 anos em julho e em setembro entraram para o Colégio Novo da Maia. E então, nesse momento, elas não falavam, não diziam uma única palavra, e eu muitas vezes dizia, eu só queria ouvir mamã, eu só queria que elas dissessem mamã, e elas nem mamã diziam. Mas nem isto me fez perceber, porque depois há aquela coisa de
os miúdos são diferentes, uns falam mais cedo, outros falam mais tarde. Raquel, e era a sua primeira experiência, apesar de sim, vir mãe, a primeira demorar, viagem. era a Mãe, sua primeira viagem, não é? experiência, e temos muita gente realmente a dizer, calma, cada um tem o seu ritmo, o que não deixa de ser verdade, mas também não podemos não deixa de ser desvalorizar verdade, mas algumas coisas. há pequenos sinais de alerta que eu hoje olho para trás e poderia perfeitamente ter visto e poderia Já consegui perfeitamente ter identificar. antecipado, mas que não aconteceu. E isto, apesar da minha formação, eu tenho base formação em psicologia e nem assim efetivamente eu não consegui ver. Ai, mãe corajosa, gostei. Vi agora o comentário que fiz. Por isso é que eu o fiz visível. Pronto. Portanto, eu efetivamente não vi. Mas então, elas entram para o colégio em setembro e depois, logo em dezembro, no final do primeiro período, eu fui chamada a uma reunião. Na altura estava a educadora, estava o serviço de psicologia, o coordenador do pré-escolar, e eles assim com muitos paninhos quentes e muita calma, mãe, pai, o Pedro também estava presente na reunião, vocês poderiam analisar aqui o que é que se passa, aqui alguma coisa, e nós, não estou a perceber, não estou a perceber. Era bom se contactassem uma pediatra do desenvolvimento. Pediatra do desenvolvimento para quê? Elas têm uma pediatra delas, para que é que vão agora para a pediatra do desenvolvimento? E o colégio ali com muitos paninhos quentes, mas mãe, mas pense bem, e eu na altura disse, olha, eu vou falar com a pediatra delas, que as conheço desde que elas nasceram, e vou ver o que é que ela diz. Falo com a pediatra delas e a pediatra delas diz, olha, Raquel, eu não estou a ver nada. Isto às vezes as escolas têm a mania de pôr os miúdos todos no mesmo saco e de querer que estejam todos no mesmo nível de desenvolvimento. Os miúdos são todos diferentes, os gêmeos são particularmente diferentes. Vamos para a avaliação do segundo período. Eu, ok, vamos para a avaliação do segundo período. E eu, espetáculo. Pronto. Avaliação do segundo período, volto ao colégio à carga. Volto ao colégio à carga, até na altura a responsável pelo serviço de psicologia também veio falar connosco. Portanto, com a mesma conversa. Vocês podiam ver. É de tirar o chapéu a essa escola, é de tirar o chapéu. Vamos tirar, vamos. Mesmo, olha, gratidão imensa. Mãe, há aqui umas questões no desenvolvimento, era importante ver. E eu, ok, falava outra vez, falar com a pediatra delas, e a pediatra delas diz-me assim, Raquel, eu continuo sem ver nada, mas olha, eu vou-lhe dar o contacto de uma colega da área e vamos ver o que é que ela diz. Pronto, depois conseguimos muito rapidamente marcar consulta. Foi com a doutora Júlia Guimarães, que é pediatra do desenvolvimento. Eu conheço muito bem, que também é dos meus filhos. Pronto. E então, aquilo foi no primeiro segundo que elas entraram naquela sala, a professora Júlia percebeu o que se passava. Eu, na altura, até ficava zangada, porque imaginem o que era. Havia uma pecinha de madeira que tinha um triângulo, um círculo e um quadrado. E depois ela disse à Daniela, vais pôr o triângulo, depois vais pôr o círculo e depois vais pôr o quadrado. E a Daniela pôs primeiro o círculo, depois o quadrado, depois o triângulo. E eu contente, tipo, ela fez. E ela, não foi isso que eu te mandei fazer. Eu disse para pôr o triângulo, depois o círculo, depois o quadrado. E a Daniela, chateada, mete tudo outra vez à volta como ela queria. E ela, não foi isso que eu te mandei fazer. A dada altura a miúda já berrava, não é? Aquela coisa. E eu nervosa, mas porquê? Mas qual é o problema? Então, se ela está a fazer, e ela disse, filha, tu não estás a entender. Ela não está a seguir a regra. Ela não está a fazer aquilo que eu lhe estou a mandar fazer. Ela faz aquilo que lhe apetece, como lhe apetece, quando lhe apetece. E ela vai ter que aprender a fazer as coisas com a regra. Imagina o quê? Quando ela estiver a aprender a ler e a escrever, não é? Se ela não conseguir fazer a regra da junção, da ordem das letras. A Raquel achou que ela estava a exagerar ou embarcou logo neste pensamento? Eu entendi bem o que ela me estava a dizer. Se ela estava a exagerar ou não, nem foi uma questão que me passou pela cabeça na altura. Assustou-se, Raquel? Assustei-me um bocadinho. Assustei-me com a frase que ela me disse a seguir, que foi assim, olha, eu vou pedir uma avaliação psicológica para definir um ponto de partida. E eu disse, está bem. E ela disse, com o A2. E eu, A2? E ela, a escala de autismo. E eu fiz assim, está bem.
E ela, a minha Só filha, aí é que se fez não luz, é... só aí é que percebeu do que é que estávamos a poder falar, Sim. só aí é que percebeu. Sim, Claro. sim. Acho que o coração nos tolda o pensamento completamente, não é? Costuma-se dizer, é aquele soco no estômago. Soco no estômago, foi. A escala de autismo, eu, aquele suspiro. E ela disse, ó filha, isto não é para provar que elas são, é para provar que não são. Exato, exato. Pronto. Depois ela deu-nos o contacto de 2 locais onde poderíamos fazer a avaliação. Na altura escolhi o Elos, hoje o Elos já não existe, existe o centro O2A, mas continua a Também ser... passei por lá, mas um dia conto a história que não é hoje. Continua a ser da responsabilidade da Ana Aguiar, doutora Ana Aguiar, uma psicóloga fantástica nesta área. E pronto, e fizemos logo a avaliação muito, muito rapidamente. Só para elas tinham 2 anos, Raquel? Tinham 2 anos? Elas tinham feito 2 anos em junho, o colégio lança a primeira alerta em dezembro, depois o colégio volta à carga em abril, e ainda em abril nós fomos fazer a avaliação psicológica. Depois aquilo foi mais semana, mais 2 semanas para sair os resultados. Saem os resultados e os resultados é horrível da primeira avaliação, porque aquilo é assim, estão evidenciados uma série de comportamentos que podem ou não indicar a existência de uma perturbação do espectro do autismo. E eu olhava para aquilo e era, mas isto quer dizer que são? E as psicólogas, não sabemos. Mas então quer dizer que não são? Não sabemos. Mas quer dizer que podem vir a ser? Não sabemos. Porquê? Porque é que não se conseguem ter as respostas na altura. Não, E isto é terrível, não é? São muito pequeninos. Exato. São muito pequeninos. Portanto, o que havia era uma série de questões que se verificavam, nomeadamente, por exemplo, o contacto ocular. Que eles diziam, elas não estabelecem contacto ocular. Eu, claro que estabelecem. E aqui é um ponto engraçado de como é que eu andei iludida ou distraída, não sei. Que era, elas olhavam para mim, olhavam para as tias, olhavam para os avós. Eu só mais tarde é que me apercebi que elas não olhavam para as pessoas de fora. E como tal, elas não olharam para a educadora à partida, elas não olharam para a auxiliar Helena à partida. Não é? Portanto, eu depois devagarinho fui ficando atenta. Quando elas estavam a fazer a avaliação psicológica, elas não olhavam para as psicólogas, mas eu nem aí me apercebi. Oh, Raquel, vamos só reforçar que isto são os sinais de alerta do caso específico das suas filhas. Porque sim, todos não têm os mesmos sinais, podem não ter, podem não ter, portanto, estes são os das filhas. Sim, mas a ausência de contacto ocular é um dos sinais de alerta, efetivamente. A questão é, elas tinham um contacto ocular muito seletivo. E como elas olhavam para mim, para o pai, para as tias, não é? Para as pessoas mais próximas, eu não me apercebi à partida que o contacto ocular era uma questão. Mais tarde vim-me a perceber, e olhando para trás, depois percebi-me muito, muito claramente. Outra coisa que elas não faziam era nem jogo simbólico, nem jogo funcional, não é? O de pegar o telefone a fazer de conta que é um telefone, ou pegar uma banana a fazer de conta que é um telefone. Nem uma coisa nem outra. O que é que elas faziam? As minhas filhas brincavam com as etiquetas dos peluches, arrastavam os legos pela sala, eu achava muita graça. Punham os legos todos juntos e arrastavam. A Catarina às vezes alinhava os bonequinhos todos e punha as carinhas todas viradas para a frente, todas direitinhas. Mas tudo o que os bebés fazem e as crianças fazem é giro, não é? Para os pais. É giro, sim. É difícil perceber. Como é que era a relação delas nessa altura? Havia interação entre as duas? Não havia? Como é que era? Eu achava que havia, mas na realidade não havia. Oh, Raquel, e eu também sou mãe de gêmeos. Isto aqui dava conversa para muitos dias. Elas estavam no mesmo espaço, não é? Daí até eu começar a perceber que elas efetivamente não estavam a brincar uma com a outra. Tal como acontece depois mais tarde, depois quando começam a crescer, depois acontece nas meninas que muitas vezes estão no recreio, estão perto dos pares, aparentemente estão envolvidas na brincadeira e não estão ali completamente parece que estão, mas não estão no mundo delas, não é? Sim. E ainda há esta questão, depois o autismo é mais difícil de ser detectado nas meninas,
porque as meninas muitas vezes imitam os comportamentos sociais, não percebendo exatamente, não estando propriamente interiorizados, imitam. Contam uma piada, as pessoas riem-se, elas também se riem. Portanto, enganam-nos, não é? Enganam-nos, sim. E, aliás, até foi uma questão que eu coloquei à professora Júlia quando disse, mas como é que a pediatra delas, que adoro a pediatra delas, como é que ela não se apercebeu? E ela disse, minha filha, estas meninas enganam toda a gente. Exatamente. Não é fácil, não é fácil. E inteligência é a coisa que não lhes falta, portanto. Não, sim, isto é muito importante. Não está em questão as competências cognitivas. A única coisa que está em questão são as competências de socialização e de comunicação. Só. Exato. Raquel, vamos sublinhar aqui a importância de uma intervenção precoce, a importância de ir investigar, os pais não terem receio de procurar ajuda, não terem vergonha de ir aos médicos, aos pedopsiquiatras, aos neuropsiquiatras, aos neuropediatras, tudo neuros, que não tenham problemas nenhuns de ir investigar, não é? Porque quanto mais cedo souberem, seja o que for, se existe ou não existe, melhor. Exatamente. E é assim, nós quando recebemos aquele pré-diagnóstico que era, olha, isto pode ser, não se sabe muito bem, porque elas eram mesmo muito, muito novinhas, o que nós fizemos foi, esquecemos o diagnóstico, é para trabalhar. E na altura a professora Júlia disse, olha filha, tu tens de começar com sessões de psicologia ontem, percebeste? Ontem. E eu, ok. Eu percebi. Começar com sessões de psicologia ontem. E ela disse, e mais tarde pode vir a ser preciso terapia da fala. Eu, ok. Portanto, logo na semana a seguir nós arrancamos com sessão de psicologia. Uma sessão por semana. A Daniela entra na primeira sessão de psicologia e sai da primeira sessão de psicologia a dizer dá e ajuda. A Daniela precisou de um empurrãozinho. E foi assim. As duas irmãs não estão ou não estavam no mesmo nível de autismo, ajude-me nisto. Não, mas eu não sei que nível é que elas têm de autismo. Também devo dizer que nunca me preocupei em saber o nível que elas tinham. Eu nem sei se esta pergunta existe, por isso é que eu pedi ajuda. Sei que há grave, há leve, não é? Mais por aí. Sim, bom, elas têm as duas um autismo leve e de alto funcionamento. Mas foi sempre assim? Foi sempre assim. Ok. Foi sempre assim, sendo que elas estão a ser trabalhadas há muito tempo, desde muito cedo. E os miúdos são esponjinhas, portanto, se nós conseguirmos começar a trabalhar muito cedo, eu digo que a intervenção precoce parece magia. Porque faz milagres, não é que faz milagres? Faz milagres. Elas começaram com uma sessão de psicologia por semana. E a Daniela exponenciou a partir daí e manteve sempre uma sessão de psicologia por semana. A Catarina começa com uma sessão de psicologia. Um mês depois, a Ana Aguiar está-me a dizer ao mãe, não era melhor dobrarmos as sessões da Catarina. E dobram-se as sessões da Catarina. A Catarina passa a ter 2 sessões de psicologia por semana. Chegamos a julho e ela volta-me a dizer, mãe, nós se calhar temos que pensar em intervenção precoce. Intervenção precoce. O que é intervenção precoce? E então ela disse-me, portanto, uma intervenção mais intensiva. A ideia era a Catarina passar as manhãs em terapia e ir para a escola só às tardes. E então, em setembro, portanto, elas entraram na sala dos 3 anos, na escola, e em setembro a Catarina começou a passar as manhãs no ELOS, na altura no ELOS. Ela tinha psicologia, terapia da fala, terapia ocupacional, musicoterapia. Raquel, onde é que fica o coração de uma mãe ou de um pai? Onde é que fica no meio disto tudo? Isto não é nada fácil de gerir. Não é o dia-a-dia de uma criança, não é? De uma criança que não tem qualquer problema. Não. É um dia-a-dia pesado. E às vezes ela dormia tão mal e depois chegava lá e adormecia. Não conseguia estar na sessão porque adormecia. A maior parte das vezes ela começava às 8h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. Às 11h30 saía, eu ia buscá-la e levava-a para a escola. Ela adormecia no carro até chegar à escola. Chegava à escola a dormir, eu entregava à auxiliar que eu vinha buscar à porta, ela a dormir, tinham que acordar para ela almoçar, porque ela depois tinha que entrar na rotina do colégio, tinha de almoçar. Nunca pensou enquanto estava nas sessões, opá, os outros estão agora a brincar.
Nunca pensou? Não, Não? não, não. Eu fiquei muito nelas. Fiquei muito nelas e no trabalho delas. E eu não acompanhava as sessões todas, senão ficava maluca. Normalmente eu acompanhava a primeira sessão do dia e a seguir ia tomar um café e ia respirar fundo, até porque havia sessões que corriam muito bem e eu saía de lá a achar uau, top Com o top. ânimo, com o E astral havia todo em sessões cima. horrorosas e que eu saía de lá a chorar e desesperada, a não ver a solução para isto, não é? E então estivemos um ano assim. Portanto, eu ia com a Catarina para a terapia, o Pedro levava a Daniela para a escola, depois a Catarina entrava na escola à hora do almoço e ficava, depois vinham as duas para casa. E depois tínhamos trabalho de casa, que dávamos trabalho de casa às psicólogas, que era nós ensinarmos-las a brincar, brincarmos com elas, nós tínhamos que entrar nas brincadeiras delas para depois as poder puxar para as nossas brincadeiras, entrar no mundo deles para depois puxá-los para o nosso. Raquel, deixe-nos um truque, assim, de como fazer assim uma interação dessas. Como é que entramos Interação destas, sei lá. Como é que podíamos brincar com elas? Então, vamos lá. Eles estão com um telemóvel e estão a fazer assim, com um telefone. E nós começamos. E agora vamos fazer assim. Estou. E está lá. Agora faz tu. Estou. É assim. Até porque elas imitam, tipo não é? Elas imitam. E vocês nós entravam por aí. imitamos a eles e depois Certo. eles imitam a nós. E nós depois vamos conseguindo dar a funcionalidade ao brinquedo. Para depois passar ao jogo simbólico a seguir. Qual foi assim o principal receio, enquanto mãe, enquanto pais, que vocês partilharam, não é? O principal receio que vocês sentiram quando souberam do diagnóstico de ambas? O principal receio, naquele momento, pequeninas ainda, qual era o vosso maior medo? Eu acho que era elas serem vistas como diferentes e discriminadas ou tratadas como coitadinhas. Tanto que nós não falamos com muita gente, não contamos a muita gente o que se passava. Era isso que eu lhe ia perguntar. Qual é que tinha sido a reação de familiares e amigos? Se vocês tinham contado, se deixaram andar uns tempos? Contamos alguns, não contamos a todos. Lembro-me da reação da minha mãe, por exemplo. Autistas? Mas autistas é o Rainman, não é? Não estou a ver, não estou a ver. Pronto. Realmente elas não tinham estereotipias, não tinham aqueles movimentos, não faziam esse tipo de Tipo, tens coisa. a certeza? Não queres ir pedir outra opinião? Não é? Pronto, também tive outras pessoas que conseguiam ver. Tenho uma amiga minha que é psicóloga, que era quem me dizia assim, que eu na altura não percebia, só mais tarde é que percebi, que ela uma vez disse assim, gaja, elas olham para ti, e eu, claro que olham para mim, então olham para mim. E só mais tarde é que ela me disse, sabes que elas não olhavam para mim, por isso é que eu comecei a achar que havia ali alguma coisa. E ela disse, se tu não tivesses feito nada, aos 3 anos eu ia-te dizer, ia mexer contigo. Pronto, eu mexi-me um As outras bocadinho pessoas têm medo de nos abordar ou de vos abordar em relação a estes assuntos? Têm medo? Não sei, se calhar. Se calhar. Têm medo do que podem ouvir? Não se sentem preparadas? Ou fazem ideias erradas? O que é que será isto? Com medo, se calhar, de magoar. Não é? Eu não tenho preconceito nenhum com o que se passa e aceito perfeitamente o diagnóstico delas e a maneira delas serem, mas há pais que têm vergonhas e que escondem. Portanto, eventualmente isso, o medo de magoar, não sei. O desconhecimento também. Desconhecimento, se calhar também. Eu estava aqui a passar-me pela cabeça, imagino que elas têm uma festa de aniversário. O comportamento vai ser o mesmo. Nós temos que prevenir os pais do aniversariante para alguma coisa. O que é que se faz nestas situações? É um caso específico. Pronto, nós passamos por várias situações dessas.
Quando eram muito pequeninas... De autismo, não é? Eu também percebo que possa haver aqui diferenças, não é? Mas... Quando eram muito pequeninas eu não dizia nada. Até porque há uma fase, quando são muito pequenos, que é muito difícil distinguir o que é que vem do autismo e o que é um comportamento normal de um miúdo que começa a fazer uma birra porque tiraram um brinquedo. Não é? Portanto, durante algum tempo não partilhei. Depois comecei-me a perceber, particularmente quando havia aquelas festas nos mata-facas e nos piratas à solta e não sei o que aquilo é uma confusão muito grande lá dentro, muita gente, muitos miúdos, e às vezes depois eles metem-lhes as pulseiras e agora vai tudo para ali, agora vai tudo para ali, e os miúdos vão. Depois elas podem não ir. Então, uma vez foi num mata-faca, acho que foi das primeiras festas, portanto deviam ter assim uns 4 aninhos, que eles agora começam a fazer festas muito cedo. Vai tudo! E então, aquilo tinha lá um trampolim e a dada altura uma fila enorme para o trampolim e a Catarina vê o trampolim altamente, quer ir para o trampolim, passa à frente de toda a gente, salta para o trampolim. E vem a funcionária, não podes estar aí, não sei o quê. Bem, a Catarina desata-me ali num barreiro, um descontrole emocional muito grande. Claro. Porque isto depois eles não têm o controle emocional que os miúdos teriam nesta idade. Ela não tem, portanto desata aos berros e aquilo depois aquilo já não é uma birra, aquilo é efetivamente uma falta de controle emocional e uma dificuldade imensa depois de sair daquela angústia onde ela está. Raquel, então o que é que essa funcionária precisava de saber para a sua filha não reagir assim? Precisava de saber que tinha que falar com calma, que lhe falar baixo, que lhe pedir para ela vir ter com ela, para lhe explicar, preferencialmente baixar-se ao nível dela. E isto foi uma coisa, por exemplo, que depois comecei a fazer com os animadores destes sítios. Eu chegava às festas e dizia à menina da recepção, olha, eu quero falar com o animador que esteja lá dentro, um deles, com todos, como eles quisessem, para contar o que se passava. E explicava mesmo, olha, aquela ali é a Catarina, aquela ali é a Daniela, elas têm autismo, explicava-lhes só um bocadinho e dava-lhes só assim, uma pequena estratégia do que é que vocês podem fazer, porque quando vocês disserem, olha, agora vocês vão fazer uma fila para ir comer o bolo, elas podem não ir. Quando disserem, ó meninos com a fita azul, venham cá, elas podem não ir, porque não estão sequer a ouvir, estão focadas na brincadeira delas, não vão estar a ouvir, não vão estar focadas nisso. Portanto, vocês vão ter que ter atentos, vocês vão ter que chegar lá, vão ter que lhe pegar pela mão, vão ter que lhe falar baixinho para ela vir e tal. Depois a coisa em carreira. Vamos esperar pelo dia que seja só necessário dizer que os meus filhos são autistas. Não é preciso dizer mais nada, não é? Que as pessoas já assumam certo tipo de reações. Então são, já sei, vou-me pôr ao nível deles, falar baixinho, afastar um bocadinho, não é? Porque depois conseguem o melhor das crianças. E quem diz os funcionários, diz os pais das outras crianças, até as próprias crianças começarem a ter estas noções. Sim, olha, as próprias crianças é tão importante, porque quando os miúdos não sabem, são cruéis. São cruéis mesmo. Mas se eles são cruéis uns com os outros em situações normais, quanto mais, não é? Pronto. Não é? Quando sabem, tornam-se altamente protetores. E depois há crianças que têm o mesmo instinto. Portanto, por exemplo, este ano, pronto, eu fiquei ali perdida nos 3 anos, elas já têm 9 anos, portanto, já são muito crescidas. Mas ainda há pouco tempo, quando a Daniela começou o primeiro ciclo, o primeiro ano, teve algumas dificuldades no recreio, nas brincadeiras de recreio, e a professora foi extraordinária, a professora Inês Lopes, deve estar aí alguns de ouvir, e ela conseguiu identificar na turma coleguinhas que podiam ajudar a Daniela e que podiam puxá-la para trabalhar, podiam puxá-la para brincar no recreio. Podem ser uns ótimos aliados. Podem ser uns ótimos completamente. Aliados. A altura eles perceberam que se chegassem à beira da Daniela e dissessem assim, ó Daniela, queres vir brincar? A Daniela fazia... Então qual era a estratégia deles? Eles chegavam lá, pegavam-lhe na mão e diziam, Daniela, anda! E ela ia. Opa, isto é maravilhoso. Elas sempre tiveram em ensino... 7, 8, 9 anos a fazer isto é maravilhoso. Pois é. Elas sempre tiveram em ensino normal?
Sim, sim. Elas estão referenciadas como crianças com necessidades educativas especiais. Ainda no pré-escolar já estavam, apesar de não ser obrigatório. Nós, na altura, já fizemos isso. Sempre tiveram os RTPs, não sei o quê, os planos de ensino individual, assim uns códigos esquisitos que as psicólogas lá dão. E nós, na altura, até pedimos todas as medidas de apoio que podem existir. Como terem leitura de prova, como terem mais tempo para fazer os testes, como poderem fazê-los numa sala à parte, como poderem ter materiais manipuláveis, por exemplo, toda a parte da matemática com o raciocínio abstrato, fazer contas de cabeça, isto é muito, muito complicado. Então é-lhes permitido usar um ábaco, por exemplo, ou um MAP, que é aqueles cubinhos, que é o cubinho da unidade, da dezena, da centena. Pronto, elas podem usar esse tipo de materiais e têm estes apoios todos à disposição. Depois o que acontece é, eles são usados se forem precisos. Se não forem precisos, estão pedidos, em qualquer momento que elas precisam, passam-se a usar, não sendo preciso, não estão a ser usados. Raquel, em concreto agora, pronto, porque estamos a passar por isso, nesta altura de confinamento, quer dizer, prejudicou-as de alguma forma ou até... A Raquel prejudicou, certamente. Com crianças em casa nunca são fáceis e eu com 3, bem vi. Portanto, vamos tirar dessa parte. Houve algum recuo no ensino? Ou até antes do contrário, houve alguma evolução? Então vamos lá, nós passamos a vida toda a dizer-lhes, tens de falar mais com as pessoas, tens de estar mais perto, tens de socializar, tens de conversar, e agora chega a esta altura e a gente diz assim, não podes fazer nada disto, tens de te afastar das pessoas, tens de fechar em casa e não podes falar pessoalmente com ninguém. E eles, estão no mundo delas, maravilhoso. Estão felizes. E elas sempre estiveram muito, muito felizes em casa. Muito felizes em casa. Elas como é que estão uma com a outra? Como é que estão uma com a outra atualmente? Dão-se muito bem. São muito amigas. Dão-se muito bem. Muito bem. Também deve ser um ótimo apoio entre ambas, não é? Sim. Depois também se chateiam muito. Ontem tivemos uma elas sabem bem o que é que elas têm? Elas conseguem ter esta noção, pois? Não. Elas sabem que têm autismo, mas ainda não conseguiram perceber, ainda não têm... O que é bem isso? Não é? O que é que significa? Não. É mais aquela ajuda nos testes, ou daquela coisa, mas é por aí, não é? Sim. Vai sendo devagarinho, vão percebendo devagarinho as diferenças. Elas sabem que são diferentes. Deixa-me dizer, a Daniela sabe que é diferente. Aliás, a dada altura estava a ser muito difícil para a Daniela e as brincadeiras do recreio, que foi preciso intervencionar no recreio na escola, foi exatamente porque a Daniela percebe que não é tão competente como os colegas. Ela não consegue correr rápido como os colegas, ela não consegue... É uma frustração para ela mostra, ela demonstra isso. Sim, e é uma frustração para ela. Mas é assim, ela demonstra... Nós devemos elogiá-los, não é? Nós devemos elogiá-los, quer dizer, devemos puxá-los para cima também, não é? Porque pode começar aqui a abalar um bocado também a autoestima, não? Sim, e acima de tudo envolvê-los. Envolvê-los. E proporcionar formas deles poderem participar e sentirem-se felizes e realizados. Porque então, deixem-me só explicar esta parte, que isto é interessante. Porque a Daniela demonstra que estava frustrada. Mas como é que ela demonstrou isto? Estávamos uma vez numa sessão de grupo, elas estão em turmas separadas e em anos separados. Eu já vos explico essa parte. Elas estavam uma vez numa sessão de grupo e estava um menino do grupo a dizer que não prestava para nada e que devia ser deitado ao lixo. E quando lhe perguntaram, mas porquê? Ele diz, porque os meninos na escola não querem brincar comigo. E a Daniela desata num choro sentido e triste e profundo, que foi quando eu não estava na sessão, estava a psicóloga, a Cristina Nunes, é quem está com ela nos grupos, e ela contou e apercebeu-se disto, quer dizer, isto bateu no coraçãozinho da Daniela de uma maneira tão forte, foi quando nos apercebemos que devia estar a acontecer qualquer coisa
nos recreios, nas brincadeiras, e foi a partir daí que depois que se intervencionou tudo e a ligação com a escola foi espetacular. Eu tive a psicóloga aí fazer a intervenção na escola, foi maravilhoso. É assim, mas só se consegue assim, não é? É um trabalho de equipa. Só se consegue assim. Família, não é? Família, escola, escola, o apoio clínico. O apoio psicológico à parte, sim. Sim. Tem que estar tudo integrado, nós estamos muitas vezes em reuniões. O que é que sentem os pais de autistas? O que é que sentem? Não sei. Não sei o que é que sentem os pais de não autistas. Não sei o que é diferente. Eu sinto um amor imenso. É a vossa realidade? Acho que isso toda a gente sente. Olha, não vou dizer, eu hoje li alguém que escreveu no Facebook que sente que é uma benção ser mãe de autista. Benção? Pronto. É assim, se calhar se pudesse escolher, não escolheria que as filhas tivessem algum tipo de problema, não é? Digo eu preferia que os meus não tivessem os problemas que têm, não é? Seria a vida muito mais simples para eles e para nós. Facilitada, não é? Eu fico nervosa, por exemplo, quando há, sei lá, Raquel, como é que é o vosso dia-a-dia? O nosso dia-a-dia. Só para percebermos qual é a diferença. Qual é a diferença que existe? Vocês têm que ter coisas organizadas, vocês têm que ter, não poderá haver, sei lá, têm que ter estratégias. Como é que há muitas terapias? Como é que é? Agora se calhar nem tantas, não sei, não faço ideia. Tinha bastantes, não é? Ainda há bastante. Ainda há bastante. O dia-a-dia normal é fácil, porque é sempre igual e é sempre o mesmo esquema de funcionamento. Desde pequeninas, por exemplo, até ainda antes de saber o que é que se passava. O dia-a-dia era muito fácil, a coisa complicava quando havia uma festa, quando havia um casamento, um batizado, aí é que a coisa descambava, quando eram coisas que saíam fora da rotina. Vocês iam nervosos para esses sítios, iam nervosos, iam ansiosos? Como é que faziam essa preparação? Passei pela fase do nervoso para a fase do completamente descontraído, porque é o que for. É o que for. Depois, uma coisa que aprendi isto com as psicólogas nas intervenções precoces, foi a fazer a antecipação do que é que ia acontecer. E eu ainda hoje faço isto, que é, pronto, agora não se vai, não é? Mas vamos jantar à casa de alguém. Eu, por norma, pergunto quem é que vai lá estar. A pior coisa que me podem fazer é eu estar a contar que vou jantar à casa de alguém que está lá a família daquela casa e de repente estão lá mais 3 amigos diferentes. Haver surpresas e enchentes. Vai correr mal. Pode haver surpresa, quer dizer, pode haver as enchentes. Elas têm é que saber que vai haver uma enchente. Raquel, mas quando diz quem é que vai lá estar? Quando diz que vai correr mal, na prática, o que é que está a dizer? Vai haver uma birra? Vai haver uma discussão? Vai haver uma negação de entrar? O que é? O que é que acontece? Normalmente acontece, escondem-se atrás de nós, não querem cumprimentar, depois qualquer pequena coisa pode causar um descontrole emocional, que vulgarmente vai parecer como uma birra. A diferença é que vai ser muito difícil sair daquela birra, porque o descontrole emocional é isto. Enquanto que uma birra, às vezes, depois com alguma recompensa, ou, não é? consegue-se controlar e o miúdo consegue sair dali, elas entram em loop. A dada altura já não sabem porque é que estão a chorar e aos berros. Mas elas não ouvem, já não ouvem nada, não é? Não ouvem nada. Não ouvem nada. Como é que a gente sai disto, normalmente? Com a respiração. Respira fundo. Como é que se ensina a respirar fundo? Barquinhos de papel, depois deitamos no chão, pomos o barquinho em cima da barriga e vemos se conseguimos pôr o barquinho cá em cima e respira. E o barquinho sobe e desce. Eu ensinei-as a respirar fundo assim. E ensinei-as a respirar fundo assim, numa situação de não birra, de não descontrole. Claro, Estávamos bem. Durante a birra não adiantava nada. Construir o barquinho e trabalhar a respiração. E consegui ensiná-las a respirar.
Depois usa-se esta ferramenta para quando estamos perante a desregulação emocional, ok, vamos respirar fundo, põe a mão na minha barriga, põe a mão na tua barriga, põe a mão no coração, não é? Até para sentirem o movimento e percepcionarem melhor Raquel, para quem não sabe, para quem não conhece a vossa história e de repente assiste a uma birra, a conclusão a que chega é que, que mal educada. Mal educada. Não tem controle nenhum sobre aquilo, por amor de Deus, nenhum. Se fosse meu filho, na minha casa. Sim, jamais na semana passada, ou há 2 semanas, já não sei, eu fui buscar. Foi na primeira semana que as escolas do primeiro ciclo abriu, agora depois deste confinamento, eles só tiveram 2 semanas de aulas. Na primeira semana, houve 2 dias que eu, quando os fui buscar, a Catarina mal me viu, já estou a chorar compulsivamente. Aquilo era descarga emocional. Ela passou a manhã toda mais controladinha, não é? Na escola. Mal me vê, há descarga emocional. Portanto, ela extravasa as emoções todas. E berrou, ela a chorar compulsivamente. A Daniela nunca mais saía. Portanto, estava eu ali, na entrada, tipo, pronto. E ela a chorar. E do lado já estavam pais e avós, a olhar assim do lado. E eu tinha vontade era de dar assim. Um safanão. Mas pronto, mas já afeta-me relativamente pouco estas questões da sociedade. Eu levei com uma muito jeitosa, deixa-me partilhar também, que isto é muito importante para os pais que possam estar a passar por isto. Elas tinham bem 4 anos e nós estávamos a almoçar num restaurante num domingo ao almoço. E a Daniela estava particularmente chata naquele dia. Chata. Não sei porquê. Mas estava chata, ao ponto de, a dada altura, o Pedro perde a cabeça e disse: Daniela, vamos embora, já nem comes a sobremesa, não sei o quê. E sai com ela do restaurante. E eu fiquei doida com o Pedro. E porquê? Porquê que sem o restaurante, coitadinha da menina, que agora não vai comer a sobremesa? Então eu vou lá fora e vou buscar a Daniela para ela vir comer a sobremesa. Entretanto, come-se a sobremesa, não sei o quê, então pronto, vamos embora. E o Pedro sempre lá fora. Isto é importante, esta parte. Vamos embora. Estávamos nós e os meus pais. E a minha irmã. E então, vamos embora. E a Catarina decide que não vai embora. Portanto, levantam-se, a Daniela também. Vamos embora e a Catarina... E fica sentada na cadeira e não vai embora e berra. E eu disse aos meus pais e à minha mãe: olha, vocês vão indo com a Daniela, que eu já vou com a Catarina. E, entretanto, estou abaixada à beira da Catarina, a falar-lhe: Catarina, está tudo bem, vamos com calma, temos de ir embora. E da mesa do lado, há uma pessoa, um homem que devia ter pai a minha idade, e que me diz assim: olha, minha senhora, pelo amor de Deus, eu estou farto dos gritos. E eu... levantei-me. Não começou a Raquel a gritar para ele? Não. Levantei-me, virei-me para a mesa dele e disse: olha, eu peço desculpa, mas a minha filha tem uma perturbação do espectro do autismo e eu peço um bocadinho de respeito e compreensão, porque o que nós estamos a passar não é fácil. E a mãe do senhor diz-me: a senhora devia pedir desculpa porque o respeito é de ambas as partes. E eu caiu-me tudo. Não dá. Caiu-me tudo. Eu com a Catarina aos berros, a espernear. Há muito a fazer ainda. E eu, olha, aquilo caiu-me tudo. Eu fiquei sem palavras. Eu só lhes disse assim: olha, eu espero que nunca ocorra uma situação destas na vossa família. Virei costas, lágrimas a escorrerem-me da cara. É evidente. E naquele momento a Catarina para, deixa-me pegar nela ao colo e eu saí. Com ela, a chorar, não é? Eu tremia a sair, os empregados do restaurante, mas a senhora quer alguma coisa e eu tremia. Pronto, fiquei efetivamente muito nervosa. Chego lá fora, o Pedro vê-me, não é? O Pedro estava lá fora, não assistiu a esta coisa. E pergunta: queres que eu vá lá dentro? Tu queres que eu vá lá dentro? Eu disse: não, tu estás aqui quietinha e estás muito bem. E foi quando eu percebi porque o meu marido estava lá fora. Porque se o meu marido estivesse lá dentro daquela altura, ele tinha pegado numa garrafa. Não tinha corrido bem. Portanto, olha, mas se calhar... Não disse nada.
Foi muito Raquel, bom. mas olha, até é interessante falar no Pedro, que é o seu marido, não é? Porque eu ia lhe perguntar, ser um bocadinho mais invasiva, aqui em relação à relação do casal. Porque eu tenho conhecimento e percebo perfeitamente que isto é um desafio tremendo para o casal, para os pais, para qualquer pai, mas pais de primeira viagem, quer dizer, é tudo novo. E levam logo com 2 desafios ao mesmo tempo, que são 2 gêmeos, e eu sei bem o que é. E ainda para mais, trazem aqueles surpresa, não é? Que ainda é surpresa e não sei o quê. Como é que o casal lida com isto? Certamente vocês não estão sempre de acordo. Ou pelo menos naquela altura entendiam as coisas se calhar de forma diferente e tinham maneiras de lidar diferente. Como é que sobreviveram a isto? Há muitos casais que se divorciam. Ou se separam, vá. Fomos sobrevivendo. Estamos bem, estamos bem. Acho que gostamos muito um do outro e isso ajuda muito. Não é sempre fácil, não estamos sempre de acordo. Eu, por norma, acho que sempre que tenho razão, claro. Claro, mas as mulheres têm sempre razão. As coisas melhor, muitos homens hoje aqui, não. Melhor com a situação e que resolva as coisas de maneira melhor. Tipo, há mais sensibilidade. Sim, mas também é de momentos, também há situações em que é ele que resolve tudo e que eu já não aguento mais e de repente ele vem e dá-lhe assim, um pling, lembra-se de alguma coisa, alguma palhaçada às vezes e resolve as coisas. Eu acho que a palavra-chave, a solução, é mesmo vocês se complementarem, porque senão não aguentavam, não é? Sim. Sozinhos neste barco não é fácil. É quando um está a ficar demasiadamente cansado, vem o outro e salva a situação. Sim, vamos fazendo sempre assim, não é? Sim. Aliás, nota-se, por exemplo, o que estiver em casa com elas mais tempo, depois, quando o outro chega a casa, o outro é que salva a situação, porque o que já está outro em casa desaparece logo. O que estava em casa desaparece logo. Tipo, já fiz o meu papel, já terminou. Quem é que se cansa mais? O que vem do emprego ou o que está em casa com elas? Eu vou já voltar para o meu emprego outra vez. Mas vai por aí, vai por se falar muito das coisas, debater as coisas, definirmos juntos a intervenção, estarmos sempre os dois juntos nas reuniões, com os professores, com os psicólogos, irmos acompanhando nas terapias e depois termos um momento para nós e estarmos os dois como casal sem estarmos como pais e a pensar nos miúdos. Isso, no fundo, é o que todos os casais deviam ter, não é? Momentos para si, nem sempre é possível. E claro, quando nós temos crianças com algumas características que complicam aqui mais o esquema, mais difícil será. Mas temos que lutar por isso, não é? O que é que a Raquel acha que ainda falha muito na nossa sociedade, nos nossos governantes, nos que mandam? O que é que está a falhar? Apoio. Claro. Não há apoio nenhum para o autismo. Nenhum. Todas as terapias, tudo aquilo que elas têm é suportado à parte. E os custos são absurdos. E eu queria chegar aí. Também precisa de ter uma capacidade económica que faça isto. Sim. Porque nós podemos perder crianças por falta de capacidade económica. Sim, não tenho dúvida nenhuma que as perdemos. Isto é muito duro, é muito duro. Um programa de intervenção precoce que a Catarina fez, portanto, estamos a falar em 2014, só a Catarina eram 550 euros. Só a Catarina, mais as terapias todas que a Daniela tinha à frente. Dá vontade, nós andávamos a casa dos 800 mil euros por mês só nas terapias. E, portanto, quem ganha o ordenado mínimo nacional, o que é que faz? Não faz. E pior, que eu também conheço algumas realidades, eu vou ter que optar, ou vou à terapia ocupacional, ou vou à terapia da fala. Sim. Porque assim, depois o Estado tem bons profissionais. O problema é que depois há sessões de 30 minutos
E o que é que nós fazemos em sessões de 30 minutos? Eu estou a falar, vocês também já devem ter percebido, eu tenho aqui algum conhecimento de causa. Já fui desafiada e lá chegarei um dia, aqui a Raquel e outra pessoa estão-me a picar para eu falar um bocadinho sobre isso, mas não é mesmo hoje o palco é da Raquel, e ela bem o merece. Mas isto existe, não é, Raquel? 30 minutos de sessão, nenhum apoio, custos altíssimos de consultas, de terapias, de objetos, de tudo. Como é que as pessoas conseguem? O que é que o casal vai se privar do quê? Do resto da vida, não é? Mas como é que nós encontramos uma serenidade? Como é que nós conseguimos encontrar um equilíbrio se passamos a viver só para aquilo? Porque há imenso que depois nem sequer temos assim tanto tempo, mas temos que ter tempo para trabalhar, para ganhar o sustento, para depois ir aplicar ali. Portanto, isto ainda é um desafio muito grande, não é? Não se pode comparar com outras realidades, pronto, mais simples, não é? Que existem, como existem mais difíceis também. É mesmo. E há uma falta de apoio enorme. E é uma tristeza porque intervindo precocemente com estes miúdos, claro que não vão ser todos iguais, claro que não vão ser todos vão todos conseguir ter uma evolução normativa, mas consegue-se muita coisa. E é preciso mesmo haver mais intervenção, mais profissionais a trabalhar nesta área, é preciso haver apoio do Estado para fazer isto. Isto devia ser uma coisa de oferta básica de apoio. Porque senão vão-se perder estes miúdos. É assim, hoje, quando uma pessoa que contacta com a Catarina e com a Daniela, à partida, não se vai a perceber. Aliás, acontece às vezes eu dizer porque elas têm autismo e as pessoas dizem sério, olha, mas é que não se nota nada, parabéns. Pronto, ainda bem. Eu explicava. Tipo, não. O autismo, eu agora só digo, olha, obrigada. Está bem, parabéns. Mas na verdade, essas pessoas que têm esses comentários também não têm culpa nenhuma. Pois não. Nós, antes de termos contacto com estas realidades mais duras e que são assim um mundo todo novo por descobrir, nós também dizíamos, coitados, têm filhos doentes, que eles devem passar o dia a gritar e a bater com a cabeça nas paredes e isto, coitados, Deus me livre, olha, se calhar também os nossos estarem na turma daqueles, não, também na turma daqueles não. Deus me livre, depois também não se concentram, nem têm resultados. Isto é que eu acho que também há muito por fazer, não é? Tá. Há mesmo. Porque é que eu acho, pronto, claro, é evidente, eles não passam sem as terapias, eles não passam, nós não passamos sem sermos ensinados a lidar com eles, a ter estratégias para os ajudar. O trabalho da terapia é o início, depois continua o resto do dia, em casa e na escola. E por isso é que a escola é fundamental e eu acho que mesmo assim muitas escolas e muitos educadores não estão preparados e ainda bem que as suas estavam, mas acho que há muitos que não estão. Portanto, se nós tivéssemos, sei lá, de repente, uma aula na escola, olha, então hoje vamos falar sobre o autismo. E quem diz o autismo, vamos dizer sobre o déficit de atenção, vamos falar sobre a hiperatividade. Opa, em vez de falar de tanta matemática e português, ou ciências sei lá, da natureza, vamos ter este género de aulas. Também não seria bom? Eu acho que era. Eu acho que era fantástico. Não é? Fantástico. Até pela potencialidade dos miúdos. Porque os miúdos começam. E os miúdos percebem isto tão facilmente. Quando no Colégio Novo da Maia o professor titular é sempre o mesmo. E depois os outros professores vão mudando sempre. Uhum. Então a Daniela, quando está no segundo ano de matemática, no segundo ano, o professor de matemática trocou. E a Daniela às vezes está na aula e está. Vai fazendo assim umas coisas. Daniela, o que é que foi? Mas a Daniela, o que é que foi? E os colegas da Daniela nem respondiam. E os colegas dela, professora, deixa estar, a Daniela é assim. Qual é o problema? Mas o professor não tinha sido... O professor não tinha sido informado, não sabia. Ou foi informado e achava que ela mesmo assim não tinha que estar a fazer aquilo. Eu não acho, eu tenho a certeza absoluta que foi informado. Agora, de ser informado até...
com certeza não informaram, olha, a Daniela de vez em quando vai fazer uns sons na mesa. Porque aqui a questão é, ela pode fazer aquilo naquele momento, pode não fazer noutro momento, portanto, não, o informar, olha, ela tem uma perturbação do autismo, que é com necessidades especiais, tem estas medidas todas, não está a identificar exatamente os comportamentos que ela pode ter na sessão. Na sessão, na aula, portanto, o professor à partida pode se deparar com uma situação que não está completamente à espera e que nem percebe. E que até pode achar que ela estava desconfortável com alguma coisa, ou não é? Oh, Raquel, mas é muito difícil identificar os comportamentos todos. É difícil, claro que é difícil. Nem todos estão preparados para isso. Eu gostava que deixasse, ainda não vou terminar, não penso que isto é assim fácil, que vai já fugir, mas eu gostava. Eu acho que ainda há tanto para dizer. Aqui há imenso para dizer. E vê-se que nós estamos, eu acho que nós estamos muito entusiasmadas para transmitir o máximo de informação em tempo. Que íamos ficar 3 horas, eu disse. Ficar horas, mas não pode ser, daqui a um bocado está tudo a dormir, espero que não, que estejam interessados e atentos e que aprendam também alguma coisa hoje, que foi para isso que nós criamos esta live. Eu gostava que dissesse aos pais que estão aqui, que eu sei, estão aqui pais, que não são pais de crianças com problemas. Eu gostava que lhes dissesse, opa, o que é o autismo e o que é que eles não devem ter receio em abordar um pai de uma criança autista? O que é que eles podem perguntar a esse pai nas festas? Epá, é tudo normal ou devem ter algum tipo de sensibilidade para chegar lá? Porque também há pais e pais de autistas, não é? Há os que reconhecem, há os que admitem, há os que escondem, há os que sentem, e eles próprios é que sentem o estigma. Até podem não estar a ser, não é, apontados, mas eles sentem isso. O que nós podemos dizer a estas pessoas? Bom, eu não sei o que é que se pode dizer a todos os pais. Eu sei o que é que gostava perguntas difíceis, que podiam ter, o que é que a mim, não é? Eu sinto-me confortável com perguntas. Eu gosto quando me perguntam o que é que eu faço, como é que eu posso ajudar. Eu não gosto dos olhares de lado, não gosto dos terceiros de nariz, não é? Acho que é muito melhor quando as pessoas perguntam, questionam, tentam saber, tentam ajudar. E eu sinto-me bem com esse tipo de abordagem. Agora, os pais que querem esconder, não sei muito bem como é que vão reagir. Eu não sei muito bem como é que conseguem esconder, não é? Bem, digo eu, não deve ser muito fácil, ou pelo menos não devem conseguir esconder a vida toda, acho muito complicado, mais vale então consciência. E é tão cruel para os meninos, porque é tão melhor quando os entendemos e quando os aceitamos e quando trabalhamos de maneira a eles poderem ser felizes e estarem integrados. Que era isso que eu gostava também de lhe perguntar, que é assim uma pergunta, assim, se me fizessem, eu ia responder, serei feliz. Serem mas felizes. Como é que vê o futuro das suas filhas? Como é que vê o futuro das suas filhas? Neste momento são crianças autistas, serão pessoas com autismo. Que futuro as reserva, não é? Sim. Pronto, eu quero que elas sejam felizes. Ninguém sabe, mas que medos têm? Tem alguma coisa prevista? O que é que pensa? Se pensa nisto? Vou pensando. Até há bem pouco tempo nem pensava. Porque, assim, eu quero que elas sejam felizes, efetivamente. Que sejam felizes. Eu não estou preocupada com que tirem muito, muito boas notas. Os professores até costumam mandar os objetivos para os testes, ou para as provas, ou lá como é que eles chamam, que eu não sei. E a marcar as datas, eu nem olho para aquilo, eu já disse isto às professoras, eu não olho, não as faço estudar para os testes, caramba, estão na primária. Olha, já agora, alguém ao bocado perguntou se elas estão na mesma turma. Não, a Catarina está no 3º ano e a Daniela está no 4º. Elas foram separadas de turma, só para contextualizar um bocadinho. Depois daquele foi inicialmente, foi logo no início? Foi logo no início. Depois do ano de educação precoce, na sala dos 3 anos, chegamos ao fim desse ano,
E nós achar que a nossa vida ia quase normalizar e o colégio abandona-me e propõe-me duas coisas. Primeiro, separá-las e depois Difícil. reter a Catarina na sala dos 3 anos. Uhum. E a Daniela avançava para a sala dos 4. Acho que foi a decisão mais difícil da minha vida. Pois é. Mas nós tomamos esta decisão. Portanto, a Catarina, tomamos esta decisão depois de falar com as psicólogas, com os terapeutas, com os pediatras, com os pais, com os amigos mais próximos, com muita gente. E é engraçado que, de um modo geral e de muitas maneiras diferentes, a mensagem geral que as pessoas nos deram era: olha, esquece lá os preconceitos da sociedade e faz o que for melhor para a tua filha. E focando-me nisto, eu pensei, caramba, se me dissessem assim, olha, o teu filho tem dificuldades, vamos reter um ano, eu diria logo que sim. Porque é que eu estava a pôr em causa só porque ela tinha uma gêmea? Era um bocado injusto. E então, quando fiz esta análise, eu estou a falar sempre eu, atenção que o meu marido esteve sempre envolvido com o processo, ok? Eu puxo isto muito para mim, mas isto é uma cena minha. Portanto, tomamos esta decisão e retivemos a Catarina na sala dos 3 anos. Elas também ainda eram pequeninas para se calhar perceberem. Elas eram muito pequeninas, sim. Elas não era uma preocupação minha, que era como é que eu lhes explicava. Porque é que uma avança e a outra... Exatamente. Pronto, mas e agora em crescida? Elas não me questionaram. E agora? A Catarina repete a sala dos 3, a Daniela avança para os 4. E a partir daí sempre, uma à frente, uma atrás. Logo no ano a seguir, eu percebi que para elas estarem em 2 anos diferentes não significava nada. Elas não tinham capacidade para perceber que por serem gêmeas e por terem o mesmo nível etário, que deveriam estar no mesmo nível escolar. Eram pequeninas. Portanto, a Catarina estava muito integrada com o seu ano e a Daniela muito integrada com o dela. Portanto, a Daniela dizia, porque eu sou dos 5B e a Catarina sou dos 4A. E pronto, estava tudo normal. Bem. Porque cada uma delas depois tinha os seus amigos, não é? E estava a fazer o seu caminho. Elas hoje, portanto agora, Daniela, 4º ano de escolaridade e Catarina, 3º, elas hoje já vão, às vezes, perguntando a Catarina, assim, mas porquê é que a Daniela está à frente, está um ano à frente? E eu disse, Catarina, vocês são pessoas diferentes, portanto, tu tens os teus amigos, estás no teu ano, e a Daniela tem os amigos dela e está no ano dela. Isto serviu-lhe. Não se compara. Serviu-lhe. Ok. Não lhe vai servir sempre. Portanto, há de haver um momento em que a coisa vai ser mais questionada. Neste momento estão muito as duas numa fase de porque somos gêmeas, mas não somos iguais. E somos pessoas diferentes. Portanto, são pessoas diferentes, têm as coisas delas diferentes, os amigos diferentes e a coisa gera. Pronto, não sei. Acho que eu vou falando disto com as psicólogas porque tenho preocupação do o que é que elas me vão questionar no futuro e como é que eu poderei responder no futuro. Agora, mais recentemente, comecei a pensar nas questões do futuro assim um bocadinho mais à frente, porque nunca me passou pela cabeça que elas poderiam ter problemas de empregabilidade. E de repente, uma vez estou numa conversa num café, íamos ter uma reunião, estava com a Cristina Nunes, que é psicóloga da Catarina, e ela vai um momento falar com uma senhora e volta e diz, mãe, desculpa, olha, já não estava com esta senhora há tanto tempo, ela é mãe do primeiro menino com autismo que eu acompanhei há 15 anos atrás, que hoje é um jovem adulto com autismo e que, coitado, que não consegue encontrar emprego, não consegue arranjar emprego. Não consegue arranjar emprego porquê? Não é? Porque as dificuldades da comunicação e tal, eles não passam sequer as entrevistas de recrutamento e seleção. Imaginem o que é uma entrevista e eles nem sequer olham, não é? Estão a olhar para lá, não olham para os olhos de quem os está a entrevistar. Portanto, e às vezes basta o empregador saber que existe autismo que já nem os recebe, digo eu. Pois, provavelmente. E de repente bateu-me, olha, tu queres-me ver? Quer dizer, isto é um problema realmente, não me passou pela cabeça que isto podia acontecer com elas.
eventualmente não aconteceria. Eu sou empresária, tenho uma empresa, conheço muitos empresários, portanto eu teria alguma facilidade em resolver a Vamos falar um bocadinho da sua empresa, Raquel. Onde é que me bate o e os outros? Então, Sim. e os outros? Claro. E como é que se ajuda aos outros? É como as questões da intervenção precoce e do dinheiro e não sei o quê. E os outros, e os outros, e os outros. E então, eu com a Cristina Nunes criamos um projeto que se chama Workability, que consiste exatamente em integrar os jovens adultos com autismo nas empresas, porque eu tenho acesso a muitas das empresas, eu consigo abrir muitas portas de empresas, e a Cristina tem muitos casos, não é? Ou se houver aí mais psicólogos com mais casos, por favor, venham falar connosco, porque nós conseguimos efetivamente abrir portas e integrar. Na minha empresa, já agora, a minha empresa é a Metalúrgica Bakery Production S.A. Somos uma empresa familiar com 125 anos, criada pelo meu trisavô em 1896. Mal ele sabia o que aí vinha. Mal ele sabia. Está tudo escrito, está tudo escrito. E dentro deste projeto do Workability, nós estamos neste momento já com 2 jovens integrados na nossa empresa. Temos um André e um Pedro, os 2 muito felizes, os 2 muito integrados. E atenção, isto não é caridade, porque o projeto não é para fazer caridade, o projeto é para criar postos de trabalho efetivos e que sejam valorizados pela empresa para integrar estas pessoas. O que é que a gente faz só? A gente só facilita a entrada deles. E depois, adequa-se, é preciso, por exemplo, o Pedro estava a fazer um trabalho no outro dia nas lixadeiras e a tendência dele era ir muito para a frente, então ele podia se magoar na máquina de lixar que está sempre a girar. Opa, e o chefe de setor foi espetacular, foi buscar um balde e pôs à frente dele, porque ele já não conseguia chegar à lixadeira, quer dizer, são pormenores às vezes de ajuste dos postos de trabalho que custa 0. O balde estar ali ou estar um bocadinho mais ao lado é indiferente. E se calhar ele vai ser mais eficaz do que pessoas que não tenham, porque lá está, depois deve entrar aqui a organização, ser metódico, foco. Isso, foco. Foco. E o é para trabalhar, é para trabalhar. Olha, isto notava-se muito nas aulas online, quando às vezes os miúdos começam a dizer coisas que não têm nada a ver, as minhas filhas ficavam tipo, mas agora é para falar de aula, não é para falar dessas coisas, porque é para trabalhar, é para trabalhar, é para estudar, é para estudar. As queixas que os professores às vezes tinham, que eles estavam nos tablets e depois estavam a jogar ou a falar com os outros. Ligam e escrevem mensagens e fazem caretas e aquelas coisas. Nada, é o foco. Está na aula, está na aula. Às vezes nem estavam a ouvir o que a professora estava a dizer, não é? Está bem? Qual é a página do livro que é para abrir? Não sei. Isto implicou depois os professores mandarem os planos das aulas para eu saber o que é que era preciso, para lhes preparar os materiais. Isto foi uma loucura, continuamente. Mas pronto. Mas sobrevivemos. Nós temos todos que lhe dar os parabéns pelo projeto e mais existissem assim, porque realmente, e não haja dúvida que os pais que passam por estes desafios ficam muito mais sensibilizados para estas questões, portanto também é um bocado a nossa obrigação fazer isto andar, não é? É natural que os outros não reparem e que a vida é um corre-corre, não é? Todos nós temos os nossos problemas e os nossos são os nossos, quer dizer, temos que lidar com eles. Portanto, não paramos muito tempo para pensar nos outros problemas que existem imensos, não é? Se nós conseguirmos também dar aqui, de alguma forma, uma ajuda, não é? A Raquel está a fazer, é empreendedora, está a fazer esse projeto, eu lancei-o aqui no confinamento, porque não tenho mais nada que fazer, e portanto, vamos tentando ajudar, de algumas formas, nem que sejam passos pequeninos, que não são, de certeza que vamos desmistificar imensas coisas e vamos pôr pessoas em alerta. E eu acho que isto é muito importante, tanto por as pessoas que não vivem esta realidade, como as pessoas que estão a começar a entrar nesta realidade. Eu acho que as suas palavras também ajudam muito, porque no fundo elas são casos, isto é um bocado assim, mas são casos de sucesso, quer dizer, são casos positivos, está a correr bem, tiveram um ótimo desenvolvimento, porque houve uma intervenção precoce. E é aqui que eu quero terminar com esta parte, não é? Voltar a sublinhar isto. Pais, reparem alguma coisa, educadores, que percebam alguma coisa,
digam e procurem ajuda, porque realmente os meses fazem diferença, os anos assim, fazem imensa diferença. E na dúvida, vão ver. Porque não é vergonha nenhuma, não é? Porque é que se nos doer uma perna, nós vamos ver? Ora, olha, eu digo isto em relação à saúde mental. É isso. Engloba tudo, no fundo, não é? Engloba tudo. Está-me a ouvir, Raquel? Parou, travou. Não sei se me consegue ouvir. Será que as pessoas me estão a ouvir a mim? Alguém me escreva aqui que se me está a ouvir, por favor. Ou se já ficamos sem antena. Não. Esperem, desculpem. Já está aqui a Raquel. A Raquel está-me sempre a pregar partidas. Foi antes do direto. Olha, travou outra vez. Pronto. É porque sabe porquê? Já estamos no fim e as máquinas também se cansam. Voltei. Será que a Raquel... Oh, Raquel, como é que é? Vai dar para despedir ou isto vai ser mesmo assim a seco? Não. Desculpem, isto está um bocadinho maluco isto aqui hoje. Não, eu estava a dizer, então, dói-nos alguma coisa, nós vamos ao médico. Mas depois, por exemplo, temos um problema psicológico. Não vamos ao psicólogo. Não, nós conseguimos resolver isto sozinhos. É absolutamente absurdo. E então, no caso dos miúdos, é assim, há dúvida, opa, despista. Vai a uma consulta, faz uma avaliação psicológica, despista. O que é o pior? O que é que custa? Olha, no máximo dinheiro, não custa mais nada. Consulta, não é? Se não for nada, ninguém vai dizer que é se não for. Se não for nada, é um alívio. É um alívio, acabou, descartou. Não é? E se for, é para trabalhar, há condições para trabalhar, podemos, avançamos. Porque nós não podemos ouvir, sabe-nos bem partilhar com outros pais as experiências, e eu também acho importante, mas não é o essencial, não é ouvirmos o pai que está aqui ao nosso lado ou a mãe, porque todos os casos são efetivamente diferentes. Se os autistas são todos diferentes, as crianças são autistas, não é? Os autistas são crianças, todos são diferentes. Portanto, têm que ser avaliados como um ser único e individual. E os pais devem agir sozinhos, na sua consciência, por mais que um avô diga: não, olha, isto é normal, isto no meu tempo, ele só andou aos 10 anos, ele só falou com 20. E diz avô, às vezes são os avós até a alertar para estes problemas. Atenção. E eu tive aqui, por exemplo, uma mãe que me ajudou muito nisto. Não tenho filho autista, mas mesmo que tivesse. Portanto, podem nos ajudar, podem nos alertar, mas também podem nos despistar. Nós podemos ser despistadas. E quando não dominamos os temas e é tudo uma novidade, ora, Raquel, eu tiro-lhe o chapéu, porque é assim, ser mãe de gêmeos, cuidado, não é para qualquer um, é para quem tem que ser, olha que remédio. Mas quer dizer, já é difícil, não é? Então vir assim com estas características, não é mesmo para qualquer família. Portanto, tudo o que puder vir ajudar é maravilhoso. Tudo o que vier despistar, esperem lá um bocadinho que ainda não estamos preparados para isto, deixem-nos andar, não é? Fazer o nosso caminho. Mas eu vou acabar com as suas palavras, não é? Com as minhas, que a mim ninguém me quer ouvir, ninguém está aqui para ouvir a mim. Portanto, Raquel, vamos pedir-lhe uma mensagem para terminarmos este live. Eu vou já agradecer a sua presença, a presença de todos. Já vi que estivemos muitos e espero que, pronto, que tenha servido para alguma coisa. Tenha dado alento a alguém, que tenha servido de alerta para alguém que esteja com alguma dúvida, sei lá, tenha informado, tenha consciencializado, porque é para isso que este dia serve. É evidente que não vão ser todos os dias mundiais do autismo. Não é possível. Aliás, há dias para tudo, não é? Mas se este é o dia do autismo, falemos do autismo. Vamos trazer aqui o que interessa, não é? Vamos lá, agora vou-me calar. Raquel, vamos lá. Uma última mensagem, vamos sensibilizar aqui o pessoal que nos está a ver. Uma mensagem. Uma mensagem bonita, de esperança, porque há, não é? Então, os desafios são para a gente assumir, avançar. O autismo não é um bicho de 7 cabeças, é uma maneira de ser, é uma maneira de estar. Há coisas maravilhosas, coisas puras, coisas mágicas, coisas únicas que podemos ver nos meninos. E é muito importante estarmos focados neles e procurarmos tudo o que for bom
para o desenvolvimento deles e, acima de tudo, que sejam felizes. E assim terminamos muito bem, com mensagens de esperança, mensagens positivas, que é exatamente isso que todos precisamos nesta altura. Aliás, todos queremos mensagens de esperança para os nossos filhos, não é? Nós queremos é que eles sejam felizes e que lhes corra tudo bem. E certamente que há imensos desafios aí desse lado, e todas as crianças trazem as suas questões, seja elas quais forem, e as famílias também. Mas pronto, vamos tentar levar o barco da melhor forma que sabemos, porque lá está, é aquele clichê, não é? Que a vida são 2 dias, mas são mesmo. Portanto, vamos andar com isto para a frente. Raquel, muito, muito, muito obrigada. Espero não voltar a encontrá-la, estou a brincar, porque senão era assim conversas de horas e eu não posso ter diretos de 1h15, por amor de Deus, não é? O máximo tinha 45 minutos e eu já saía daqui sem voz. 1h15, isto já é para gente de grande valor. Muito, imenso. Olha, tive um prazer imenso, um gosto enorme em a conhecer, porque nós não nos conhecíamos. Certamente que agora ficará aqui uma relaçãozinha aí por explorar. Pronto, obrigadíssima por ter estado connosco, e a vocês aí em casa, muito obrigada a todos, espero que tenham gostado, continuem a seguir-nos, vai a dar força a estes pais e a estas crianças que precisam do apoio, e que vamos sensibilizar toda a gente, vamos tentar lutar por sermos felizes, porque é isso que todos queremos, ok? Vá, até ao próximo direto, vão seguindo a página, vão vendo as nossas novidades. Até logo, espero que tenham gostado. Tchau!